Ele entra na história e muda o cenário e acerta tudo que está errado. O que está quebrado, conserta e põe no lugar. Se o vaso quebrou, ele faz novamente. Ele tem a oficina que conserta crente. E quem estiver precisando de ajuda, ele vai ajudar. Eita glória! Aleluia! Ei, minha irmã, ei, meu irmão, ainda para você parece tudo perdido, mas Deus ainda está no controle. Você pensa que está tudo perdido, tudo terminado, tudo acabado, mas Deus ainda está no comando da sua vida. Deus ainda está no controle da sua vida. Louvado seja Deus. Deus mandou que os discípulos fossem para outra margem. Mas antes dele chegar lá na outra margem, o barco estava afundando. Louvado seja Deus. E Deus veio andando por cima das águas para socorrer o povo que estava no barco. Eles pensaram que era um fantasma. Louvado seja Deus. Eles ficaram assustados, dizendo que era um fantasma. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus se apresentou para eles. Jesus veio andando por cima das águas, no meio daquela tempestade toda. E aí quando Pedro olhou, Pedro disse: é um fantasma. E aí Jesus disse: não, Pedro, não é um fantasma, sou eu, vem. E aí Pedro foi. Pedro foi o único discípulo que andou por cima das águas, foi Pedro. Foi Pedro. E aí Jesus disse: vem, Pedro. E aí Pedro foi, andando por cima das águas, olhando para Jesus. Andando por cima das águas, olhando para Jesus. Mas quando Pedro olhou para trás, ele sentiu medo. E aí ele começou a afundar, porque ele olhou para trás, ele não acreditou que ele estava andando por cima das águas. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando por cima das águas. Olha que maravilha. Mas Pedro, quando ele olhou para trás, olhou para baixo, ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, Jesus pegou na mão deles e tirou ele, salvou ele. E aí perguntou a Pedro: homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, Pedro estava bem. Mas quando Pedro parou de olhar para Jesus, ele afundou. Ei, Jesus nesta manhã manda tão somente você olhar para ele. Porque enquanto você estiver olhando para ele, você não vai afundar. Porque quando você olhar para trás, para um lado, para o outro, para baixo, você vai afundar. Então que nesta manhã, olhe tão somente para Jesus, porque é Jesus que vai mudar o rumo, a história da sua vida. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. E um beijo no seu coração. Ei, se inscreva no meu canal para que Deus venha abençoar, que meu canal venha ser monetizado para a honra e glória do nome de Jesus. Eu sendo abençoada, você também vai ser abençoada para a glória de Deus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida.